Convidamos o senhor Vitor Tavernari, da Politec, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Estou aqui participando mais uma vez do fórum, dessa vez no Sul, participando remotamente, mas estamos aí para compartilhar informação como sempre. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Vitor Tavernari, diretor da Politec, e vamos fazer aqui uma apresentação sobre estruturas do tipo solo, falar um pouquinho sobre tracker e falar dos desenvolvimentos que a gente vem realizando nesses últimos 5 anos. Bom, a nossa apresentação aqui vai falar um pouquinho sobre estruturas bom, a Politec aí possui mais de 35 anos de história fabricando estruturas metálicas, fabricando desde torres de telecomunicação, formas, andames e escoramento para construção civil, caçambas para agroindústria e, ultimamente, estruturas para painéis fotovoltaicos. A Politec atua aí em diversos tipos de estrutura, né? Desde a maioria delas estruturas fixas para solo, estruturas de seguidor solar e estrutura carport. Nossos projetos são de fabricação e desenvolvimento inteiramente nacional, sempre prezando aí pela simplicidade da estrutura, pela versatilidade para se adequar a todas as condições do Brasil e pela durabilidade. A Politec vem por mais de 4 anos desenvolvendo uma pesquisa que foi inicialmente financiada pela FAPESP, e aí a gente tem o orgulho aí de estar apresentando os resultados desse teste, já que o estudo foi financiamento público, né? Quando a gente fala de tracker, né, existe vários tipos de solução de seguidor solar, né? Existe o seguidor mais simples, do tipo um eixo horizontal, essa mesma solução, porém com uma inclinação, no caso do Brasil seria uma inclinação na direção norte, é o chamado um eixo horizontal inclinado. Também existem outras soluções, como um eixo vertical, 2 eixos do tipo polar e azimutal. No Brasil, as 2 soluções mais comuns são as de um eixo horizontal e o eixo horizontal inclinado. Com o conhecimento que a Politec desenvolveu com a pesquisa, permitiu a gente criar um software próprio que orienta o cliente aí no desempenho tanto da estrutura fixa quanto do seguidor solar. Então, os dados de entrada são irradiação, temperatura, características elétricas do painel, parâmetros geométricos, e os dados de saída permitem aí de calcular fatores de capacidade, perdas geradas por cada tipo de estrutura, a produção anual, a curva de produção e o desempenho tanto horário como mensal. Bom, esse software também permitiu a gente entender como é que é o comportamento das perdas geradas por cada tipo de estrutura. Então, no caso da estrutura fixa, a distância entre pilares da estrutura, que a gente chama de pitch, pode afetar bastante as sombras na estrutura, principalmente quando a gente está falando em latitudes mais ao sul do Brasil, né? Então, a inclinação, ela também afeta isso, assim como a distância entre os eixos. Então, quanto menor for a distância entre os eixos, maior vai ser a sombra na estrutura. Também, com base nesses dados, a gente conseguiu calcular a perda gerada pelo painel em cada condição entre eixos e de ângulo de inclinação da estrutura. Então, por exemplo, para a latitude de 20 graus, o indicado inicialmente seria um ângulo de inclinação da estrutura também de 20 graus. Então, isso a gente observa aqui na distância de pitch do entre eixos de 7 metros, que é a curva azul mais clara aqui. A gente observa que o ângulo que vai resultar nas menores perdas está entre 17 e 20 graus. Porém, se a gente reduzir o pitch de 7 metros para 5 metros,
não é mais o caso que 17 a 20 graus vai dar o melhor rendimento. Inclusive, ele dá uma perda acima de 6%, né? Então, se a gente reduzir um pouco o ângulo, a gente consegue otimizar aí as perdas, ainda assim não atingindo o valor com um pitch maior, porém uma perda ainda menor do que no caso original. Então, a latitude aí, ela influencia bastante e a distância entre eixos também influencia aí nas perdas por sombra. Assim como essas influências de pitch alteram o desempenho da estrutura fixa, ela também altera no caso do seguidor solar, porém com uma dinâmica um pouquinho diferente. No caso do seguidor solar, quando a gente altera o pitch, ele vai mudar o comportamento de backtracking do tracker. E aí isso muda o desempenho do tracker nos períodos do início e do final do dia. Então, por exemplo, um tracker que tem um entre-eixos de 6 metros, que é um tracker de um painel em retrato, e você reduzir ele de 6 metros para 4,5 metros de pitch, você pode ter uma perda de desempenho aí de aproximadamente 3% ou 4%. O ângulo de rastreamento, no caso do tracker, também influencia o desempenho do tracker. Porém, com ângulos acima de 45 graus, o ganho é muito pequeno, da ordem de 1% de geração. Esse ganho de geração não necessariamente significa ganho em custo de energia, porque à medida que a gente sobe do ângulo de 45 para 60, os custos do tracker tendem a subir muito, de certa forma reduzindo aí os ganhos do custo da energia. Então, a Polytech hoje trabalha com ângulos onde vai trazer o melhor ganho financeiro para o projeto. Aqui estão alguns resultados da pesquisa que a gente realizou. Essa pesquisa foi realizada por mais de 3 anos, obtendo aí o desempenho da estrutura fixa, do seguidor horizontal com inclinação. O seguidor horizontal simples deu um ganho de 17% em relação à estrutura fixa, e o inclinado um ganho de 23%. Esses dados são de acesso público, no final da apresentação a gente deixa o link para o acesso. Para se ter uma ideia, todas essas usinas possuem o mesmo painel, a mesma configuração de inversor, de modo a ter um comportamento o mais próximo entre cada uma das soluções. Bom, com os resultados obtidos tanto da pesquisa física realizada como com os resultados obtidos do software, a gente conseguiu aí criar um mapa do Brasil, tanto do desempenho da estrutura fixa como do seguidor, né? Então, da estrutura fixa, a gente fez esse mapa baseados em dados de radiação do SUERA, e a gente pode observar aí que os pontos de maior irradiação do Brasil também são os pontos onde a estrutura fixa gera mais energia, tá? E com esses resultados da estrutura fixa, a gente fez a mesma análise para o tracker e obteve o quanto que o tracker gera mais nas mesmas condições. Então, na sequência aqui, a gente tem o ganho de produção em energia do tracker em relação à estrutura fixa. Então, a gente pode observar que ele varia muito em todo o Brasil, né? Então, os locais onde a gente tem muita irradiação difusa, por exemplo, no caso da Amazônia, o ganho do tracker é pequeno. E nos locais onde a gente tem muita irradiação direta, o ganho do tracker é considerável. Aí uma das grandes perguntas é, esse ganho do tracker é economicamente viável? Então, o tracker, sempre quando a gente está falando de uma estrutura com seguidor, ela possui um custo maior da estrutura. Porém, esse custo às vezes gira da ordem de 10%. E o ganho de energia, se ele for muito maior que isso, ele vai trazer um benefício para o projeto. Então, esse gráfico aqui mostra no Brasil todo quais são os locais onde eu tenho ganho no custo da energia, né? Então, aqui a redução no custo da energia, no caso do tracker, em relação à estrutura fixa. Então, todos os pontos vermelhos aqui do gráfico são regiões onde o tracker é muito melhor do que a estrutura fixa. Assim como os pontos azuis são os pontos onde a estrutura fixa
tem um desempenho melhor do que o tracker. Outras questões aí que são bastante questionadas no tracker, né, é a questão do custo de operação do seguidor, se a estrutura suporta cargas de vento, a questão de corrosão, a influência do solo e da fundação, a questão de fundações concretadas ou cravadas e os ganhos de painéis bifaciais. Bom, falando sobre o custo operacional do seguidor, a Polytech fez um estudo simplificado para um seguidor que produz 25% a mais de energia do que a estrutura fixa. Ele tem um custo de investimento de 10% a mais, um custo operacional para manutenção de 0,3% a mais e um uso de área de 100% maior do que a estrutura fixa. Dado todas essas variáveis e dado o custo da demanda, custos de seguro, de arrendamento do terreno, a gente conseguiu aí estimar o quanto que é o custo operacional do seguidor e comparar ele com a estrutura fixa. Então, aqui a gente tem o gráfico do ganho dos custos operacionais, né, tanto da estrutura fixa quanto do seguidor. E o seguidor traz uma grande vantagem, pois o custo de demanda ele é pago sobre a potência da usina. Então, se a gente medir o custo operacional em reais por megawatt-hora, por energia gerada, o tracker vai ter diluído aí o custo da demanda, porque ele gera mais energia com a mesma potência. Então, isso traz uma redução de custo operacional, na maioria dos casos, para o seguidor solar. Falando sobre cargas de vento, a Polytech desenvolve aí a estrutura baseadas na norma NBR 6123. Ela vai trazer aí os mapas de velocidades do Brasil. Com os mapas de velocidade, a gente consegue estimar as cargas, e aí, a partir disso, a gente faz desde modelos analíticos, que são fórmulas, né, passando por elementos finitos bidimensionais e tridimensionais, e, por último, fazendo ensaios reais na estrutura para comprovar a resistência dos componentes. Falando sobre corrosão, o Brasil aí tem diversas características, tanto de umidade e temperatura, sendo que a umidade é o maior fator que vai influenciar aí na velocidade da corrosão, né? Então, considerando os dois fatores de temperatura e umidade, a gente consegue estimar aí, calcular o índice de Brooks, e os locais em vermelho indicam os locais onde estão mais sujeitos aí à corrosão pelos fatores de umidade e temperatura. Fora isso, tem outros parâmetros, né? Por exemplo, regiões marítimas ou regiões urbanas, regiões industriais, que também podem influenciar na velocidade de corrosão da estrutura. A gente também realiza ensaios de névoa salina, que são ensaios que são acelerados para conseguir entender o comportamento da corrosão. Outros fatores que vão influenciar aí na fundação é a gente conhecer o pH do solo. Então, o Brasil tem a região amazônica aí, solos muito ácidos, né? Então, isso pode influenciar muitas vezes como que é feita a fundação nesse tipo de região. Deve-se tomar um cuidado com o pH do solo. E a região nordeste do Brasil também possui um índice de pedra muito grande, que é o que a gente chama de granulometria, e isso também pode influenciar aí no custo de abertura dos furos de fundação. Falando sobre os custos de soluções concretadas e cravadas, a Polytech entende aí que soluções concretadas trazem um ganho econômico para o projeto para usinas de pequeno porte. Então, as usinas concretadas, a gente inicialmente só precisa do ensaio SPT para fazer o dimensionamento, ao passo que soluções cravadas, o ensaio de pull-out apresenta um custo mais alto. O custo dos pilares é o principal diferencial, então as soluções concretadas têm um custo de pilar muito menor do que as soluções cravadas. Por mais que ainda exista o custo do concreto na solução concretada, ela ainda assim apresenta um custo global menor do que a solução cravada para usinas de pequeno porte. À medida que a gente vai ganhando escala, as usinas cravadas passam a ser as soluções muitas vezes adotadas em usinas centralizadas.
Falando sobre os ganhos dos painéis bifaciais, são diversos parâmetros aí que vão influenciar no desempenho dos painéis bifaciais, mas principalmente o albedo do solo é um dos principais parâmetros. Então, se a gente trocar o solo por uma grama rasa para uma areia seca, a gente pode ter ganhos aí de produção do painel bifacial. Da mesma forma que o painel bifacial aumenta o desempenho com o aumento do albedo, se você colocar uma estrutura, ou qualquer estrutura que estiver embaixo do painel bifacial, ela vai afetar o desempenho do bifacial negativamente. Então, o objetivo é sempre projetar uma estrutura que minimize as perdas geradas pela sombra da estrutura no painel bifacial. Outros fatores que vão influenciar aí no desempenho do painel bifacial é a altura do solo, a eficiência do painel bifacial, a taxa de cobertura do solo, o ângulo de incidência na estrutura, o percentual de radiação difusa e as sombras, como eu já disse, as sombras causadas pela estrutura. A Polytech vem realizando ensaios com painéis bifaciais, e aqui estão um dos resultados mais recentes que a gente tem. A gente realizou para um seguidor solar tanto com terra siltosa, e nesse caso deu um ganho do tracker de 10,5%, e também com um solo concretado pintado com cal, que dá um índice de albedo bem alto, né? De forma a aumentar a reflexão no painel bifacial, e nesse caso a gente obteve um ganho de 17%. Então aqui se mostra os possíveis ganhos que pode se ter com uma solução bifacial no tracker. Bom, além disso, a Polytech realiza diversos desenvolvimentos novos. Isso inclui estruturas para painel bifacial, modelos de previsão do ganho do painel bifacial, estruturas anodizadas em alumínio para regiões marítimas, e métodos de monitoramento dos parâmetros estruturais, parâmetros de corrosão e previsão de tempestades. Hoje a Polytech possui aí mais de 2.000 projetos distribuídos em todo o Brasil, em mais de 500 megawatt-pico em estruturas instaladas. Aqui estão alguns dos nossos clientes e alguns dos nossos projetos. Hoje possuímos uma capacidade mensal de 50 megawatt-pico. Assim termino a minha apresentação. Fica aí os links de acesso da pesquisa realizada. E fico aí aberto a questões, pode me enviar no e-mail e entrar em contato com os nossos vendedores. Muito obrigado, até mais. Agradecemos o Sr. Vitor Tavernari da Polytech por sua apresentação.